Hoje é aniversário de um dos maiores clubes do mundo, o Sport Clube Corinthians Paulista, que completa 115 anos de história. O Corinthians foi fundado em 1º de setembro de 1910 no bairro Bom Retiro, em São Paulo, por um grupo de operários que sonhava em ter um time de futebol que representasse o povo. O primeiro presidente, Miguel Batalha, já declarou a essência do clube ao dizer: "O Corinthians é o time do povo e o povo que governará." Não demorou para que esse sonho acontecesse a se tornar realidade. Em 1914, com apenas 4 anos após a fundação, o Corinthians conquistou seu primeiro título oficial, o Campeonato Paulista. Na década de 20, o Timão já mostrou sua força. Em 1920, protagonizou uma das vitórias mais emblemáticas da história. Aplicou uma goleada histórica de 11-0 em cima do Santos, até hoje a maior entre os dois clubes. Pouco depois veio o Tricampeonato Paulista em 22, 23 e 24, uma sequência que consolidou o Corinthians como potência. Ainda nos anos 20 vieram mais conquistas, 1928, 1929 e 1930, aumentando a galeria de troféus e firmando a supremacia alvinegra. Nas décadas de 30 e 40, grandes ídolos surgiram: Neco, um dos maiores artilheiros da história do clube, e Telesco, conhecido como o Homem-Gol. Marcaram época. Com eles e outros craques, o Corinthians faturou mais títulos paulistas e seguiu como protagonista. Nos anos 50, o Corinthians venceu paulistas de 51, 52 e 54 com ídolos como Luizinho, o Pequeno Polegar, que encantava a fiel com sua técnica. Logo depois surgiu Rivelino, ídolo da torcida e símbolo de talento e esperança. A partir de 1954 começava um jejum de 23 anos sem títulos, mas a Fiel nunca deixou de apoiar o time. O ápice da paixão aconteceu em 1976, na famosa invasão corintiana. Mais de 147 mil torcedores viajaram de São Paulo ao Rio de Janeiro para apoiar o Timão em uma semifinal de Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Maracanã. A cidade parou, os trens, ônibus e carros levaram torcedores que não queriam perder um só minuto do jogo. A energia da torcida era tão intensa que parecia que o Corinthians jogava em casa, e aquele momento entrou para a história como a prova máxima da força e da devoração da Fiel. Em 1977, Basílio marcou o gol que encerrou o jejum no Paulistão contra a Ponte Preta, dando o início a uma nova era de conquistas. Nos anos 80, o Corinthians viveu a democracia corintiana, liderada por Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon. Sócrates entrou para a história do clube por diversos fatores dentro e fora de campo. Em suas palavras: "O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso. O Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito." Em 1990, o Corinthians conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro, com Neto comandando o time. Pouco depois, brilhou Marcelinho Carioca, o pé de anjo, decisivo em gols, faltas e títulos, incluindo os Brasileirões de 98 e 99. Nos anos seguintes vieram a Copa do Brasil de 1995, os Brasileirões de 98 e 99 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, conquistado no Maracanã contra o Vasco em uma final emocionante nos pênaltis. Nos anos 2000, o Corinthians seguiu colecionando títulos. A Copa do Brasil de 2002, o Brasileirão de 2005 foram grandes momentos, mas em 2007 veio um dos períodos mais tristes da história do clube. O rebaixamento para a Série B parecia o fim, mas na verdade foi só o recomeço. Em 2008, o Corinthians voltou para a Série A com a força da Fiel ao seu lado. Em 2009, com Ronaldo Fenômeno como estrela, conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Em 2011 veio o 5º título brasileiro. Foi também o ano em que a palavra profética de Sócrates se cumpriu. Ele disse que queria morrer em um domingo com o Corinthians campeão, e isso aconteceu no dia
da conquista do Brasileirão em 2011. Em 2012, o Corinthians viveu o maior ano da sua história, campeão invicto da Libertadores da América, vencendo o Boca Juniors na final e meses depois campeão do Mundial em Yokohama, derrotando o Chelsea com gol de Paulo Guerreiro. Depois vieram conquistas como a Recopa de 2013, os Brasileirões de 2015 e 2017 e os Paulistões de 13, 17, 18 e 19. Após o título de 2019, o Corinthians enfrentou um período difícil, 6 anos sem título. Em 2024, o Corinthians parecia destinado ao rebaixamento, passando a maior parte do ano na zona de rebaixamento. Mas o time reagiu graças a Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Hugo Souza e principalmente a contratação bombástica de Memphis Depay, que trouxe qualidade e também visibilidade internacional. E em 2025, o fim do jejum terminou. O Corinthians enfrentou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e com muita raça e superação conquistou o seu 31º título estadual, encerrando 6 anos de espera. Hoje o Corinthians chega aos 115 anos, com uma história de conquistas, luta, glória e sofrimento, uma história feita pelo povo para o povo e que jamais será apagada, porque ser corintiano é mais do que torcer, é viver intensamente e amar sem condições e acreditar até o fim. Parabéns, Corinthians, 115 anos de paixão, 115 anos de luta, 115 anos do maior clube do Brasil. Te amo, Corinthians.